João 10, 27. Vamos ficar de pé. Mesmo texto semana passada. Graças a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, firmes em Tua palavra, Senhor. Na confiança e na fé, ó Pai amado, que Tu, que é o nosso sustentador, Senhor bendito, nós ousamos professar o Teu nome. Ousamos, ó Pai amado, falar a respeito de Ti. Ajuda-nos, ó Pai amado, a palmilhar esse caminho, Pai. Ajuda-nos a palmilhar, ó Pai amado, esse caminho de graça, Pai amado. Nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Se eu tivesse que falar alguma coisa para você que te ajudaria a construir o seu entendimento, da palavra, o seu entendimento do plano de Deus para a salvação da humanidade, se eu pudesse te dar uma sugestão para o que você deve usar para entender o Evangelho, eu te daria um conselho, 2 conselhos. Primeiro, largue o seu sentimentalismo para trás. Deixe o seu sentimentalismo, jogue fora o sentimentalismo. Deus não trabalha com o sentimentalismo de ninguém. Lágrimas para Deus não quer dizer muita coisa. Encenação não quer dizer muita coisa para Deus. Então, a primeira coisa, esqueça o seu sentimentalismo e o seu senso de justiça. Depois, abrace a fé lógica. A fé de que 2 mais 2 são 4. Não são 5, não. Sempre vão ser 4. A lógica da fé. Talvez você foi ensinado que a fé é sem lógica. É mistério. Né? A sua bênção vai ser tão grande que você não vai entender essas coisas assim. Não esquece isso. A fé é lógica. A fé é racional. O Evangelho é racional. Você entende o Evangelho. Não fica nenhuma parte oculta do Evangelho que você vai entender depois. Há alguns pormenores e algumas sombras que elas são ensombreadas pelo próprio Deus. Mas aquilo que não está ensombreado, aquilo que não está oculto, é pela lógica que você vai entender. Você vai ter que usar o cérebro, você vai ter que usar a cabeça, você vai ter que pensar. Você vai ter que deixar o coração de lado e pensar com a cabeça. Porque enganoso é o coração do homem. O Espírito Santo não vai falar no seu coração algo que seja contrário à palavra só porque você vai se sentir bem. Não, nunca foi assim, nunca será assim. A salvação é uma equação lógica. Talvez nós poderíamos transformar isso numa fórmula matemática. Uma fórmula matemática em que o homem é anulado pela potência elevada da Talvez você conseguiria... Olha, nós temos ali um engenheiro, um futuro engenheiro, né? Um futuro engenheiro que entende disso. Né? Então nós temos o quê? A salvação era lógica. Então, isso que Jesus declara em João... Vamos pegar o verso 29, que está aqui na tela. Ó. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. É lógica isso é uma lógica, isso não tem o que não, mas talvez, todavia, enquanto, portanto, se o diabo e não sei o que, então isso aqui é uma lógica, já é uma equação matemática. Deus é maior e ninguém pode arrancar da mão dele, acabou, ponto final. É uma lógica matemática. 2 mais 2 vão ser 4 no Evangelho. Sempre vão ser 4, nunca vão ser 5, nunca vão ser 2,5. Né? Nunca vai ser 4,5, não. 2 e 2 no Evangelho são 4. Ah, mas talvez Deus transforma a situação. Não, vamos por lógica aqui. Então, por isso que muitas vezes o Evangelho bate de encontro com algumas mentes que tentam sentimentalizar o Evangelho. Tentam trazer ao nível humano, ao nível do amor humano, ao nível da justiça humana. Né? Não vamos adaptar isso aqui ao nosso padrão, ao padrão humano das coisas. A justiça humana não faz parte da justiça de Deus. O pensamento do homem não faz parte dos pensamentos
de Deus. O caminho do homem, o jeito de andar do homem não faz parte do caminhar, do jeito de fazer de Deus. Porque os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Então não se aplica então sentimentalismo nenhum. E uma coisa que uma coisa que o cristão ele tem que bater de frente com ele próprio é a certeza da sua salvação. Crente que não tem certeza da sua salvação não é cristão. Crente que não tem certeza de ser salvo não passou perto dele o evangelho. A primeira coisa é a certeza da salvação. A certeza certificada por alguns versículos, que são lógicos e claros. Não fica nada subentendido. Nada é subentendido. Volta para 1027. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de quem? De Cristo. E eu as conheço. Quem conhece? Jesus conhece. Cristo conhece você e você conhece Ele. Isso é ponto pacífico. Não é impossível ser cristão sem conhecer a Cristo. E é impossível ser cristão sem Cristo conhecer você. Então se Ele conhece você, Ele conhece suas dores, seu modo de pensar, Ele conhece as suas agruras, conhece a sua vida, conhece aonde você manqueja e aonde você se dá bem. Ele conhece isso tudo. Ele sabe aonde o seu sapato aperta. Você não precisa ficar preocupando, será que Deus não está vendo isso? Oh, glória, não. Vou consultar o profeta, talvez o profeta vai falar comigo, não. Você está virando Saul se fizer isso. Você está virando um Saul. Eu vou ali consultar um profeta, vou lá na casa da irmã Candinha. Quem sabe ela olha para mim e fala o que está acontecendo. Se Deus quiser falar com você, Ele traz a irmã Candinha até você. Todos os profetas do Velho Testamento foram assim. A maioria das suas ações foram assim. Eles foram profetas, iam até quem precisava. Por raras vezes as pessoas iam até os profetas. Só quando Elias ou Eliseu, que estava sem perna já, Eliseu estava entrevado numa cama. Eliseu, né? Entrevado numa cama, o pessoal ia até ele, porque estava entrevado na cama. Ele não levantava mais da cama. Conta a história que estava sem as pernas. Foram amputadas as suas pernas, por causa de doença. Talvez ele seria diabético, né? Talvez seria diabético. Estava sem pernas em cima da cama. Foi o rei lá, e aí eu hei de vencer, joga as flechas. Mesmo assim o cara faz errado. Ainda indo consultar o profeta, ainda faz errado ainda. O profeta manda tirar as flechas, e ele já, tá bom, já. Né? Então, por causa disso, você vai ferir só tantas vezes, depois você ser derrotado. Para você criar vergonha, para você aprender. E foi assim. Então, e outra. E dou-lhes a vida eterna. Opa! Toma aí, Mônica, segura aí, pensa rápido. Toma. Eu estou tomando, não é? Eu estou tomando. Eu dei, mas eu estou tomando. Eu posso tomar algo que eu já dei, e na nossa cultura é uma falta de propósito, né? Uma falta de educação, igual o cara põe isso no carro. Presente de Deus, embaixo vende-se, barato. Né? Né? É lógico que tudo é presente de Deus. Né? Isso é uma piada mesmo. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Tem duas coisas aqui. Se eu opero o querer efetuar, o próprio Deus fala isso. E se ele fala que os dons e os chamados são irrevogáveis, Romanos 8, acho que Romanos 8, então se ele dá, ele não vai tomar de volta. E outra, ele fala que nunca hão de perecer. Esse nunca o quê? Nunca é um tempo sem fim. Então não tem de perecer. E mais, e ninguém as arrebatará da minha mão. 3 seguranças no versículo só. 3 lógicas no versículo só. Então a salvação é algo que é perene ou é algo que é volátil? Perene. Perene. Então como eu posso então ficar com medo de perder a minha salvação? Igual tem muita gente com medo. Mas se treme de medo, de vou perder a salvação amanhã. Se eu fizer isso, aí os líderes aproveitam. Se você fizer isso, vai perder a salvação, Alexandre. Se você deixar de fazer a campanha, essas coisas assim, de medo. Então, se quem me garantiu a salvação for o próprio Deus, quem vai tomar de mim? Ninguém. Bom, mas o diabo pode tomar, não? Nada me separará do amor? Nada me separará do amor de Cristo. Então, qual que é o grande sinal que você é salvo? Qual é a grande lógica que você é salvo? Porque você se sentiu no coração um arder, um fogo? Foi isso? Você sentiu um afresco no coração, Jairo? Por que você sabe que você é salvo, Jairo? É porque eu tenho, repete, eu tenho certeza. Tenho certeza. Você não sabe explicar, sabe por que você não sabe explicar? Porque não é nada carnal, não é nada a ver com a carne. Eu tenho certeza. Agora, de onde vem essa certeza? Quem me dá a certeza da salvação? O Espírito Santo e o próprio Jesus que me deu a salvação. Isso não se explica.
Tenta explicar para o não salvo que você é salvo, ele te chamar de doido. Eu sou salvo, por que você é salvo? Faz pergunta de fácil, né? Por que você é salvo? Eu sou salvo porque eu sou salvo. Eu tenho essa certeza em mim, que não foi homem que me deu, mas foi Deus que me entregou para Jesus. E Ele garantiu que ninguém vai arrebatar da mão dele. Aí nós pensamos assim, poxa vida, aí que está, esse é o grande temor. Quando se prega isso, os pregadores têm medo de pregar essa mensagem, e falar a respeito disso, da certeza e segurança de salvação. Primeira coisa, o que vem à mente daqueles que querem zelar pela igreja, zelar cabeça quando escuto o pastor falando que a salvação que Deus te deu não vai ser tirada e ela é eterna porque não pode ser revogada. Vamos chegar lá. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se certas pessoas ouvirem isso, elas vão pecar à vontade, porque já tem certeza que são salvos. Quem pensou isso aí sinceramente, levanta a mão. Agora então posso pecar à vontade, porque sou salvo. Esse pensamento não foi. As pessoas podem, se eu pregar isso aí, eles vão pecar doidado, porque é salvo. Pois é. Então eu posso, agora não, nós somos livres do pecado, não somos mais escravos do pecado. O pecado existe em você ainda? Sim. Existe, mas você é escravo do pecado? Não. Por que você não é escravo do pecado? Nova criatura, porque você não está mais debaixo da lei, não se faz mais escravo do pecado. Verdadeiramente sereis livres. Então tá. Então o medo que a pessoa tem de pecar é o seguinte: se nós pregarmos isso, as pessoas vão pecar. Não, porque aquele que tem certeza da salvação tem nele o Espírito Santo, que segura a sua onda, que segura você, que guarda os seus pensamentos, guarda você. O que pensa assim é o que não foi salvo. Isso. Estão chegando num consenso. O que pensa assim é que não tem certeza nem da sua própria salvação. Posso pecar. Então quem fala isso ainda é escravo, ainda está relacionado com o Monte Sinai, ainda está relacionado com a mãe de Ismael, com Agar. Ainda, como Paulo faz isso aí brilhantemente, ele ainda é escravo do Sinai, não é escravo do Calvário, é escravo do Sinai ainda. Com medo? Não, espera aí. Eu sei que eu peco, eu sei, mas eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu não sou mais escravo do pecado e não procuro o pecado. Eu não corro mais atrás do pecado, eu não vivo atrás do pecado. Quando acontece alguma coisa, meu Deus, que misericórdia, nós temos arrependimento. A segunda coisa é o medo de quando se fala isso, o pregador está pecando. O pregador não pode falar isso não. Ele está pecando. Quem é ele para garantir a salvação para alguém? Não sou eu, é a palavra que está garantindo. Vamos passear? Olha um conceito interessantíssimo. A eficácia da morte de Cristo. Nós estamos tratando de um ser eterno, estamos tratando do próprio Deus. O próprio Deus que se entregou para morrer em seu lugar. Todo poderoso, ele falou que ele é todo poderoso, ninguém arranca da mão dele, ele se entrega para morrer no seu lugar. A eficácia da morte de Cristo, como se descreve em Hebreus sobre o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio eterno, porque ele não vai morrer, então o sacerdócio não vai acabar. O sacerdócio lá atrás, dos da lei, iam sendo renovados, porque morria um sacerdote, ia sempre outro, né? Então agora trocou o sacerdócio, estudamos isso exaustivamente. Então agora é um sacerdote eterno, um sumo sacerdote eterno, esse não morre mais, porque ele já morreu e ressuscitou com a nova aliança. Então ele é o sumo sacerdote de uma nova aliança, e ele é eterno, então não é revogado mais. Então a morte dele não precisa ser renovada, não precisa ser renovada como era renovado o sacrifício dos cordeiros. Então se já foi oferecido uma vez por aqueles que um dia hão de crer nele, quando ele fala lá na oração intercessória, não roga por estes em mim.
Então ele já intercedeu por mim. Então já morreu pelos meus pecados. Então se eu não preciso de outro sacrifício, como então eu vou perder a salvação? Porque agora o sacrifício dele ficou agora, não vale mais nada. Não, então o sacrifício é eterno. Então da eficácia da morte de Cristo, ela é única e eficaz. Não precisa ser renovada, nem substituída por outra prática. E nem precisa ser complementada. Você não precisa complementar o sacrifício de Cristo. Não precisa complementar a sua salvação. Não precisa ficar esperando vir alguma coisa nova para poder restaurar a igreja. A igreja é restaurada toda vez que uma alma se converte. Ali está entrando mais um membro no corpo de Cristo. O corpo de Cristo sempre esteve deitado pela história. Lembra que eu fiz isso há muitos anos? Corpo de Cristo, como se estivesse, ele está deitado pela história. A igreja, ela se estende pela história. Lembra que eu falei isso? Ele se estende pela história. Aqui está a história correndo. O corpo de Cristo, a igreja toda, aqui está correndo os anos, as eras. Sempre existiu o corpo de Cristo. Sempre existiu o corpo de Cristo estendido na história. Então nunca houve falta de corpo de Cristo. Então não precisou nunca renovação do sacrifício, por quê? É eterno. Então se não precisa da renovação do sacrifício, então a segurança da salvação, a minha salvação está baseada não numa aliança de homens, mas numa aliança de Deus, que parte de Deus para o homem. E Deus não se arrepende e volta atrás. Então é uma vez só que ele faz. O chamamento para a sua vida de salvação é uma vez, vem cá, Pablo, pafo, é salvo, puf. Ele agora vai rejeitar o salvo, o Pablo? Não quero você mais? Pum, vai embora? Não, porque o chamamento dele é eterno. Chamou você, te dou a vida? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Ele não fala vida temporária, ou com a vida eterna que talvez vai ser tirada de você. Ele fala, vou te dar a vida eterna. Então se é vida eterna, é eterna. Já começou a sua vida eterna, a salvação já operou em você. Se eu morrer agora aqui, eu apenas continuo a minha vida. Aleluia. E o ímpio, se morrer, continua a sua morte. Continua a sua morte. Então estou salvo. Não estou pecando porque a Bíblia me dá esse respaldo. Vamos continuar mais, só um minutinho. Cristo pagou o preço necessário para adquirir o perdão e a aceitação divina do pecador. O preço foi pago uma vez só. Não precisa ser complemento, não tem troco disso. A justiça de Cristo constitui a base perfeita para a justificação do pecador. A coisa perfeita é a morte de Cristo. Não precisa mais complemento. E é impossível que aquele que é justificado por um preço tão caro, um preço tão inimaginável, que tem o valor do universo, porque Cristo foi o criador do universo, então a morte dele é muito mais do que o universo. Agora imagina você, por exemplo, um cometa, se os cientistas estão doidos para saber o que tem os metais que tem num cometa, metais raros que valem dinheiro demais. Caiu um cometa aqui, vamos aproveitar e pegar os metais. Só que Cristo, em termos de valores, se você fosse calcular o valor monetário do universo, não chega perto do resgate que foi pago pela sua vida. Porque foi pago pela morte de um Deus. Deus se entregando por você. Então é muito mais do que o universo. E não é porque você é alguma coisa, muito pelo contrário, porque você não vale nada. Você não era nada. Você não era povo. O próprio Deus fala, antes vocês não eram povo. Simplesmente fomos expulsos da presença de Deus. Vai embora, some daqui, Adão. Desaparece, meu amigo. Foi nesse naipe, nesse estilo. E aí agora nos resgata. Por amor do que a graça de Cristo oferecida a você. E o povo fica procurando carrinho, casinha, pererê, aquele negocinho todo, né? Eles nunca raciocinaram nisso. É impossível que aquele que é justificado pelo pagamento de um preço tão perfeito e eficaz se coloque de novo debaixo da condenação. Aí você está julgando fora o preço de Cristo e está falando que o sacrifício dele não valeu nada. Se Deus revogasse a sua salvação e apagasse, apaga o nome do livro da vida, escreve de novo, apaga. Se fizesse isso, o próprio Deus estaria anulando o sacrifício de Cristo. Ah, pastor, mas por que as pessoas desviam? Por que as pessoas desviam? Porque nunca foram. Pedro escreve sobre isso. Estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos.
Não eram dos nossos. Antigamente, muito antigamente, eu falava assim: para se conhecer quem se converteu, espera 10 anos. Para se conhecer quem casou realmente, espera 10 anos. Eu estou aumentando a minha conta, espera 30 anos agora, viu? Para mim é 30 anos. De tão feio que está a coisa. Vamos ver se fulano converteu? Vamos esperar 30 anos. Para ver se está firme. Não é, Mondemir? Tem quanto tempo de crente, Mondemir? Eu? É. Tenho 31. Já passa. Do ano passado, pega seu crédito, depois pega sua cara de crédito ali. Do ano passado para trás, quantos você achavam que eram convertidos e não eram? Mais ou menos. Não, que você viu fazia parte do seu oikos, do seu convívio, do seu cotidiano. mais de 200 pessoas. Você achou que era crente, né? Muito mais de 200. Na hora do vamos ver, Pula fora. não é fácil. Você A gente sempre comenta na quarta. é Aquilo que foi resgatado pela palavra e não por emoção. por emoção, né? Pela palavra, não pelo sentimentalismo, Nós comentamos isso em quarta. não pela dó. Ah, não, quem não vem pelo amor, vem pela... Isso é bíblico? Não. Se fosse assim, em Apocalipse, aqueles ímpios que estavam na grande tribulação vão se converter todos. Porque fala que vai vir tribulação tal sobre os homens, que quando vir a tribulação, os terremotos, ao invés de se converter, eles vão blasfemar contra o Cordeiro. Como é que vem pela dor? A salvação vem pelo arrependimento. E ela é mantida pelo arrependimento, produzido em você, não por você, mas pelo próprio Espírito Santo. O que é esse arrependimento? É uma angústia que você carrega em você, em que nada é tão lindo, nada é tão bom e nada te satisfaz, a não ser Cristo. Posso te dar exemplo? Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, salvá-la-á. Você está vendo? O que é esse amor a Cristo? Esse amor a Cristo, ele mantém você respirando espiritualmente, mantém você vivo. Vivo. Cristo faz constante intercessão por aqueles que lhe são dados pelo Pai, e a sua oração intercessória por seu povo é sempre eficaz. A oração intercessória dele, que ele orou lá atrás, você acha que foi só naquele momentinho que ele orou? Essa oração ecoa no universo. Quando ele orou por você, abra em João 11:42. Vira umas páginas aí. Eu bem sei que me ouves. Ouves quem? Quem ouve Jesus? Deus. Eu sei bem que me ouves. Eu sei, eu conheço. Engraçado, esse sei, eu acho interessantíssimo. Sara pode me ajudar nisso? Apaga a tela para mim aqui. Se fosse inglês, ia falar I know. O que é I know? Eu? Fala alto para mim. Mas é só eu sei? Não. Eu conheço. Não é apenas o sei. Sei. Não. Mais profundo que eu sei. É igual quando você pergunta assim, sabe fulano? Não é assim, conhece fulano? Esse sabe fulano é lembra de fulano e todas as suas características? Não é assim que a gente fala? Sabe fulano? Ah, sei. Esse sei não é de saber, é de conhecer. Então esses sabes, tu sabes que eu sei que tu sempre me ouves, eu tenho consciência plena de que sou ouvido por ti. Eu tenho essa consciência de convívio com o Senhor, que o Senhor me ouve. Não é apenas eu sei que tu me ouves, como se Jesus tivesse esquecido alguma coisa. Não, ele afirmou para o povo, como se para o povo ouvir. Eu sei que o Pai me ouve.
Aí todo mundo, como que ele fala? Eu sei, ele conhece Deus desse jeito? Eu sei que tu me ouves, mas disse isso por causa para que tivessem consciência de quem que era ele. A multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Viu o sentido do que eu sei que tu me ouves? Eu tenho, como se falasse alto, eu tenho consciência, sei plenamente que eu tenho um relacionamento íntimo contigo. Estou falando isso para esse pessoal que tem credo em volta aqui, perceber que o Senhor me enviou. Então ele fala que a intenção de Cristo, então, ela é eficaz. Ele sabe que Deus o ouve. E por quem intercede Cristo? Ele intercede pelos leões da África? Não. Intercede pelas girafas, pelo meio ambiente? Pela Amazônia, desmatamento? Não. Não? Mas a gente está acabando, tem que interceder, não é isso não? Não? Ele intercede por quem? Pela sua igreja, pelo seu povo. Intercede por você que está sentado aí. Não só agora, não, intercede por você. Antes que você fosse formado, ele já te conhecia, já sabia de você. Quando você era substância informe no útero da sua mãe, ele já te conhecia. E todos os seus dias já estavam escritos diante dele. Não entendi? Não intercede por ímpio. Porque se Jesus Cristo presta bem atenção à lógica. Se Jesus Cristo intercede por aquele que o odeia, pelo ímpio, a intercessão dele é eficaz? Não. Te pergunto. É eficaz? Se Jesus intercedesse pelo ímpio. O ímpio morria e vai, o inferno está cheio. Tem gente no inferno? Tem. Então a intercessão de Cristo então foi inútil? Porque ele intercedeu por eles também? Meu amigo, ele não intercedeu por eles. Você está vendo? Quando, na oração intercessória ele fala, eu oro não apenas por esses, pelos apóstolos, mas por aqueles que vão crer em mim, e não pelos outros. Não rogo pelo mundo. Não estou rogando pelo mundo, estou rogando pela minha igreja. Por aqueles que creem em mim que eu estou rogando. Porque se ele roga e usa a sua salvífica, o sacrifício da salvação, se ele está falando que ele morreu por aquele camarada que morreu agora e foi para o inferno, ele falou, não, eu morri por ele também, então você morreu inútil, Jesus, porque o cara foi para o inferno. Está vendo como é difícil, irmão, trabalhar isso? Está vendo o privilégio de ser crente? O privilégio de ser cristão? A relação íntima com Jesus Cristo a ponto dele te conhecer pelo nome. E quando ele estava morrendo na cruz, ele viu os teus dias, os seus dias. Aleluia. Ele viu você como igreja, ele viu a igreja pronta. Porque lá em Isaías 53 fala que ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Então ele terá satisfação de que funcionou. Ele não vai olhar para o inferno e falar, não funcionou. Não, ele vai olhar para o reino, vai olhar para a grande cidade santa, ver povoado e falou, funcionou. E ele vai falar lá de novo, eu não lembro Apocalipse, não está escrito, mas ele vai falar de novo, está consumado, tetelestai. Está consumado. Na grande boda ele vai falar de novo, está consumado, está feito. Está feito. Hebreus 7:25. Então estou pecando se eu falo da certeza de salvação? Quando eu prego a certeza de salvação, o pregador está pecando? Não estou pecando. Fecha para mim a tela. Outra coisa, quando se prega isso, passa na cabeça de alguns, pregador, você está sendo exclusivista. Você está entregando a salvação só na mão da igreja. Não foi eu que entreguei a salvação na minha igreja. Quem entregou a salvação na mão da igreja? Quem deu a salvação? Jesus. Hebreus 7:25, olha para mim. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele. Através de quem? Os que por Cristo se chegam a Deus. Pode salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus. Está em conformidade com João capítulo 10, nós lemos no ano passado? Nós entramos pela porta. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador.
E aí nós somos ovelhas e o pastor vai à frente, o pastor Jesus Cristo vai à frente e as ovelhas o seguem e ouvem a sua voz. Então pode salvar perfeitamente, isso é, perfeitamente, tem todo o poder, tem toda a graça, a autoridade para arrancar de onde estiver. Eu gosto desses que esses caras falam assim, ó, que antigamente eu era um pai de santo, eu era isso, e todo mundo é pai de santo da Xuxa. Nunca vi, a Xuxa deve ter uns 552 pai de santo, que todo pai de santo fala que era pai de santo da Xuxa, né? Pai de santo da Xuxa, Chitãozinho Chororó, que mais? Os Trapalhões, né? Do Didi, né? Todo cara fala, eu era pai de... Roberto Marinho. O cara, vou te falar, o cara é pobre de marré, e fala que era pai de São Roberto Marinho. Você acha que um camarada desse vai tratar com o pé rapado? De maneira nenhuma. Esses caras não gostam, gente, esses caras não gostam de macumba, não. O negócio deles é outra coisa, é mais refinado. Se o meu tio, que era um pé rapado, um tio meu tio, irmão da minha mãe, tá ali, ó. Se eu estiver falando mentira, arranca o tamanco e joga em mim aqui, mãe. Se eu estiver falando mentira, ele assentava na cadeira, tinha o guia dele, se materializava, sentava na frente dele. Ele não precisava ir em macumba nenhuma, não, meu amigo. Ele já tinha parte com o bicho que sentava na frente. É mentira que eu estou falando. Trabalho para a Xuxa, trabalho para Marinho, meu amigo. Quem precisa disso é o pessoal de classe média, mais ou menos, que tem entendimento nenhum. Porque se o cara buscar mesmo, ele acha Satanás. Ele acha Satanás na esquina, acha sozinho, sem precisar de ninguém. Ele acha que se relaciona com ele sozinho. E aí o cara se transforma no próprio Satanás, o próprio cara se transforma no próprio cão, no inimigo de Deus. Esses camaradas, um bando de embusteiro, só fala isso para ganhar dinheiro, tomar dinheiro do povo. Antipatia disso. Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre. O sacerdócio, então, ele é eterno, vivendo sempre. Sempre. É porque as pessoas, a gente usando as palavras, vai perdendo a força, né? Sempre é eternamente. Sempre é contínuo, vivendo sempre para interceder por eles. Interceder por quem? Pela igreja. Interceder por nós. Aquele que ele salvou. Intercede por nós. Então, qual é a garantia que eu tenho de salvação? Qual o penhor da salvação? A intercessão de Cristo. Ele me salvou na morte da cruz e continua intercedendo por mim. Continua segurando os meus pés na rocha. Quem segura os nossos pés na rocha, quem é? Cristo. Então o Deus que trabalha enquanto aos seus amados ele dá enquanto dormem. Porque nós estamos dormindo. Nós não sabemos o que nos reserva a vida. Porque a vida tem para nós. Mas quem está intercedendo? Cristo. O que me dá a segurança da salvação, então? Conversa sinceramente, você que tem um vizinho, um amigo, testemunho de Jeová. Chega para ele, conversa com ele, fala com ele na lata. Se ele tem certeza da garantia da salvação dele. Pergunta para ele se ele tem certeza que a salvação dele é garantida. Ele vai desconversar com você, rapaz. Conversa com um adventista. Se ele tem certeza da salvação dele. Ele vai desconversar. Conversa com um da Universal. Se ele tem certeza da salvação dele. Ele nem sabe o que é isso. Só isso que eles têm. Conversa com um católico apostólico romano, um católico apostólico brasileiro. Conversa com outras religiões, outras seitas, e conversa com eles sobre a certeza de salvação. Eles não têm, meu amigo. Eu liguei uma vez para uma crente pentecostal, botou anúncio lá no jornal, né? Traga o seu amor em 3 dias. Eu liguei. Uai, é crente, quero saber, ué. E eu inventei tanta história. E não vou dar detalhe, não. No final eu perguntei para ela: você tem certeza da sua salvação? Não tenho, não. Peraí. Como é que botaram você para atender o telefone se você não tem certeza nem da sua salvação? Como você vai poder orar por alguém?
Não, mas isso aí não falaram que isso é impossível saber. Eu falei, minha filha, então você não conhece Bíblia. Meu amigo, mas eu dei uma lavada nela, que tadinha. Depois eu fiquei com dó. E com dó não, porque você tem que falar a verdade. Porque se você não tem certeza de salvação, procura um lugar onde falam você sobre salvação. Porque aposto que nunca pregaram sobre salvação para você. Não é verdade, ela? É. Nunca pregaram sobre salvação para mim. Porque bota anúncio no jornal e põe os atendentes telemarketing. E eu tinha que marcar um horário para ir lá conversar com o bispo, né? E talvez eu ia ter que levar um agrado para o bispo, né? Um agrado. Façam isso um dia com um telefone. Você vai ouvir absurdo. Absurdo. Tem um dia que eu liguei, não, vou contar essa, eu liguei. Oi? O rapaz me atendeu. Oi, alô? Eu falei, aqui, você falou aqui que traz o seu amor em 3 dias. Eu aprendi com o Arlen, né? Depois aprendi, fiz mais coisas. Aí para falei assim, que eu sou apaixonado por uma mulher, você trago. Mas eu quero, eu sou um apaixonado, você vai trazer para mim? Quero, tem certeza? Que trago sim, é certo. Isso aí foi para mãe de santo que eu liguei. E traz mesmo, trago. Então eu sou apaixonado pela Angelina Jolie, você traz para mim? E ela, trago. Eu falei, você é vagabundo, hein? Falei, sou apaixonado pela Angelina Jolie. Depois eu liguei para um pastor que falava que trazia alegria para a vida das pessoas e trazia a pessoa amada. Eu liguei. Falou, alô, aqui eu sou apaixonado e tal, eu quero a pessoa amada. Não vamos orar e Deus vai trazer para você. Falei, mas tem um problema, eu sou apaixonado por um homem. Não tem problema, o pastor. Não tem problema nenhum. Se é amor, é de Deus. Eu estou falando isso antes dessa briga aí de casamento gay, tudo isso tem uns 4 anos nisso. Não tem problema nenhum, a gente ora aqui, Deus vai levar para você. Falei, mas tem um outro problema, eu sou casado. Não tem problema não, você larga a sua esposa e você vai ficar com essa pessoa que você gosta, esse homem. Falei, mas eu tenho um outro problema ainda, é que eu sou pastor evangélico. Não tem problema. Falei, mas você é pilantra, hein, rapaz? Falei, mas você é pilantra, hein? Vai, vamos. Eu xinguei ele, falei, você é pilantra, você engana as pessoas, você é pior que o demônio, porque nem o demônio tem coragem de fazer isso aí que você está fazendo. Aí o cara apelou comigo, xingou palavrão, que deve ser de uns palavrões de 1.700 e pouco, ele me xingou. Os palavrões que eu nunca tinha ouvido na minha vida, ele me xingou. É difícil, né? Tinha que traduzir. Acho que ele me xingou em língua, isso deve ser. Da união, se nós então estamos unidos pela fé em Cristo, e nós somos participantes agora do seu Espírito, participantes do seu corpo, como então agora nós poderemos ser julgados fora? Nós somos participantes do seu Espírito, o Espírito Santo está em nós. Em nós, estou falando de cristão, não estou falando de meia boca não estou falando de quem fala que é crente, é aquele que já passou os 30 anos. Não, estou brincando. Às vezes tem uns 2 anos que é mais firme que de 50 anos. Vamos lá. Assim nós tornamos um corpo com Cristo e pulsa em nós a vida do Espírito Santo. Nós compartilhamos a vida de Cristo. E porque Jesus Cristo vive, a igreja vive. Porque Ele está vivo, a igreja existe. A igreja não existe por uma outra entidade. Não tem uma outra entidade fundadora da igreja. Não tem um outro evento, presta atenção aqui, não existe outro evento bíblico que inaugura a igreja e nomina a igreja a não ser a morte na cruz. Não existe um outro evento. Não são os apóstolos que fundaram agora a igreja. Eles nominaram durante os seus ensinos, mas quem nominou a igreja foi quem? Cristo. Quem fundou a igreja? Em qual evento? Na morte e na sua ressurreição. Ele funda a igreja. A igreja não foi fundada no Pentecostes. Não foi fundada no Pentecostes. Aquilo foi o quê? Um evento na igreja, mas não a fundação da igreja. Então a igreja não existe por causa do Espírito Santo. A igreja existe por causa de Cristo. Mas reparou que hoje a efervescência pentecostal, a efervescência dos dons dá lugar ao ensino de Cristo? Suplanta o ensino de Cristo? Eles dão mais ênfase à efervescência pentecostal do que o ensino a respeito de o ensino de Cristo por um exagero de tudo.
As revelações novas pelo Espírito Santo. Os profetas novos que revelam coisas que não têm nada a ver com a Bíblia. A adoração extravagante pelo Espírito. Não é isso? Os loucos por Jesus, que são movidos pelo Espírito. Fora as várias unções que eles inventam. Parafraseando o Amarildo. Fora as várias unções. A unção é uma só. A morte de Cristo funda a igreja. E funda com estrondosamente como pedra fundamental. Não existe outra pedra fundamental a não ser a morte de Cristo. O Espírito Santo nós cremos sim nos dons, nas suas manifestações. Limitadas segundo a graça de Deus. E não segundo o homem. Eu não posso expandir a manifestação do Espírito ao meu bel prazer. Eu não posso servir como catalisador, como expansor do Espírito Santo. A medida que é dada e é rasa. E é rasa. É o suficiente para você estar vivo. Eu falo isso com temor e temor. Tremor e temor. Por causa da exacerbação das coisas. Hoje em dia, as manifestações extra-bíblicas deu lugar à Bíblia. Suplantou a Bíblia. Numa igreja que se fala muito do pentecostalismo, não se fala mais da soteriologia, da salvação de Cristo. Você já percebeu isso? Vai numa igreja aonde dá ênfase aos dons. Procura a Bíblia lá. Procura ensino bíblico. A letra mata. A letra mata. Parece que ele sai todo dia em busca de um teólogo para falar com ele. A letra mata. Esquecendo que esse versículo fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso é, a lei dada a Moisés é a morte do homem, mas o Espírito na era da graça é que dá vida ao homem, porque estando nós mortos, nossos delitos e pecado, ele nos vivificou. Amém. Não é a letra, o estudo, é a lei mata. A lei matava, mas o Espírito dá vida. Então, aonde há esse despreendimento, agora nós vamos adorar no Espírito, chegando à extravagância de nós termos reuniões de mulheres, onde as mulheres tiram a roupa, ficam nuas e se abraçam umas às outras para sentir o Espírito Santo. É mentira, Terta? Não. Você questiona? Você é fariseu. Isso é mistério, menino. Estou falando sério. Mistérios da meia-noite. O exagero das coisas. O exagero. A loucura. Quando se deixa a palavra, se anda por caminhos de morte. Quando se deixa a palavra, se desce para o vale. Desce para o vale. E aí está disposto a qualquer espírito que chegar, está levando. Qualquer espírito que levar é igual Saul. Deixa a ordem, vai consultar a pitonisa e acha, não, que apareceu foi Elias. É Deus que está falando. Samuel, meu amigo, tenha cuidado. Paulo fala isso para que ninguém vos mova, ninguém vos enrede, vos persuadam por doutrina de novas coisas. Vamos lá. Eu quero acabar. Eu vou acabar. É impossível que o cristão seja retirado do corpo, porque a junção dele no corpo está baseada num fato eterno e imutável. Jesus vai morrer de novo? Não. Ele vai precisar depois fazer uma retificação no contrato? Não. Então, está determinado, definido. A obra que o Espírito Santo realiza no coração. E vou ler uma frase do teólogo do Debney, é o seguinte: qual que é a obra do Espírito Santo? O que o Espírito Santo realiza em mim? Olha que interessante. A obra do Espírito Santo é uma inferior e indigna avaliação da sabedoria do Espírito Santo
a obra agora e depois abandona. Ele fala assim, seria indigno você pensar isso do Espírito Santo, que ele vai começar a obra em você e depois vai acabar, vai embora. Porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Então você não pode pensar assim, o Espírito Santo vai me deixar, ele começou a boa obra e vai me deixar. Você está reduzindo o Espírito Santo ao enganador. O Espírito enganador, você está reduzindo ele ao Espírito enganador. Que a centelha vital do nascimento celestial, aquilo que te dá um novo nascimento, o fogo que te dá um novo nascimento, está lá em Efésios 1:13, se não me engano, aquilo que te dá, meu Deus, eu converti, eu sou outra pessoa, isso que te dá, não é um ignis factus. Quem já ouviu falar de fogo fátuo? Fogo fátuo. Um fogo que assim, e acaba. Quem já encheu a mão com garra de isqueiro assim, ó, e botou fogo assim, flap? Quem já fez isso? Quem já viu alguém fazendo isso? Que o fogo faz assim, ó, flap, e some. É um fogo de gás assim, flup, e some. O Espírito Santo não é uma centelha que faz isso, flup, e some. Ele não é uma centelha de, vamos mais ainda, aquele acendedor de gás, Magiclick, você aperta, tac, e vê só que é foguinho azul. A centelha do Espírito Santo não é uma centelha igual aquela, que vai, paf, e acaba. Não é um ignis factus, não é uma coisa provisória. A centelha do Espírito Santo, que nasceu a boa obra em mim, ele, a centelha vital, ele vai ardendo por um pouco e depois expirando. Não é isso que vai surgindo na escuridão da minha vida, não. É a vida comunicada do novo nascimento, é uma espécie de vitalidade espasmódica e galvânica. Isso vai me transformando, vai passando por um processo de galvanização, vai nos transformando em outra coisa, nos transformando de homem carnal para homem espiritual. Então a obra, ela vai queimando por dentro, vai nos queimando e nos mudando até a aparência exterior da vida, a nossa alma morta. Ele dá vida à nossa alma que estava morta. Então não é a centelha que chega assim, dá fogo e sai fora, não. Ele continua queimando em você. O fogo não se apaga. O fogo do Espírito Santo não se apaga nem quando você morre. Não, pastor, não, porque o Espírito volta para Deus. Continua aceso. Então a salvação não é uma obra assim, pá, receba a salvação agora e acabou. Não é assim, quem quer aceitar Jesus vem aqui à frente, aí você vai chorando. Quem já viu as pessoas ir na frente chorando? Você falou assim, agora se converteu. Daí 2 meses você tromba com ele bêbado igual uma égua. Quem já viu isso aí? Todo mundo já viu isso. Porque foi uma coisa emocional. Na emoção, meu amigo, na emoção qualquer um vira crente, na emoção com 38 na nuca, qualquer não cristão nega Cristo, vira qualquer coisa que quiser, budista, vira muçulmano, vira mulherzinha, qualquer coisa vira. Agora o cristão não, ele é cristão, pode estar com 38, com a espingarda 28, calibre 12, continua sendo cristão, porque sabe que a vida eterna espera. É isso, porque arde nele o fogo do Espírito. E quem é responsável pela ardência do fogo do Espírito? O próprio Jesus Cristo, que é o próprio Espírito de Cristo. O próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Você sabe que esse 38 vai matar o corpo, mas não mata a alma. Mata o corpo, tem certeza disso. O camarada tem certeza, vai matar o corpo, mas não vai matar a alma. Eu temo é aquele que pode matar o meu corpo e lançar a alma no inferno. Eu não temo esse que só pode matar o meu corpo. Então, meu amigo, atira rápido que eu estou doido para ver Jesus. Por isso que eu falo, o dom gratuito de Deus É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. João 3,36, sabe? Mas quem não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Como Jesus vai interceder sobre alguém, por alguém que sob ele permanece a ira de Deus? Possível. Vocês acham que Jesus é bobo? Eu vou interceder por ele só para assim fazer uma média. Jesus não faz sala para ninguém, não. Você nunca fez sala para ninguém. Vou fazer uma sala para os ímpios aqui, não. João 5:24. João 5:24. Para encerrar, vamos encerrar. 5:24. Tá. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida.
Quem aqui já passou da morte para a vida? Dão glória a Deus, glória a Deus. Já passamos da morte para a vida. Ah, pastor, mas nós não morremos. Não, estávamos mortos mesmo. Nós delícios pecados. 6,54, João 6,54. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Epa! Opa, glória a Deus, então é a Santa Ceia. Hoje, não. Quem come a minha carne e bebe do meu? Quem come da carne de Jesus e bebe do sangue de Cristo aqui? É na ceia? É na ceia? Não, não é na ceia. É viver a vida de Cristo em você. É ter em você Cristo. A carne, o sangue está em mim. Eu sou salvo pela carne e pelo sangue de Cristo. Eu provei da salvação, está integrada em mim. Fui salvo por Ele. Eu comi da carne dele, eu entendi a palavra, eu entendi tudo. Eu entendi o cerne, entendi o que corria nas veias dele. Era a salvação da minha alma. E eu ressuscitarei no último dia. Hebreus 3,14. Vamos encerrar rapidinho. Hebreus 3,14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Quem é o princípio da nossa confiança? Jesus. Isso é que nos dá segurança da salvação. Não é que você que está retendo, eu estou segurando que Jesus vai outro lá. Só para encerrar, vamos lá, mais 3 textos, 6,11. Hebreus 6,11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Aí entra lá, o justo viverá da fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer. Pergunta agora, pergunta duro. Nenhum de nós. Se você está aqui hoje, Jairo, porque você não retrocedeu na fé. Você achou que estava sem fé. Quem agora mudar a pergunta? Quem um dia que achou que estava sem fé? Mas ninguém retrocedeu. Ninguém. Por quê? Tem um que intercede por você com gemidos inexprimidos. O que Paulo fala? Na fraqueza que sou forte. Retroceder na fé é muito mais cruel do que isso. Não é apenas um momento, um ano de falta de fé, de não estou sem esperança. Onde o seu horizonte está a 1 metro de você, porque você não consegue ver mais nada na frente. Isso não é. Nós nos sentimos fracos, sim. Porque é normal nós nos sentimos fracos. É normal ter um momento de fraqueza. Muitas vezes por fatores exteriores, que fogem do nosso controle. Mas nada foge do controle de Deus. Eu falo com você com segurança que todas as vezes que você achou que estava fraco na fé, é por causa de uma situação que você não tinha controle sobre ela. Que você depende de outras pessoas. Você dependia, o seu futuro estava na mão das outras pessoas. As decisões estavam na mão dos outros. As coisas que você tinha que resolver, você não tem força para resolver. Aí você acha que está sem fé. Mas agora eu te pergunto, dessa situação que você passou, que você acha que você retrocedeu na fé, depois que foi resolvido, foi mão de Deus ou foi mão sua? São os milagres que nós falamos semana retrasada. A providência de Deus, ela se revela quando nós estamos falando, eu não tenho mais forças, eu não sei o que fazer, eu não sei, meu Deus, o que fazer. Ele vem e fala, está aqui. A providência de Deus. Deus me ajude que eu estou sem fé. Os apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Para encerrar, 2 Pedro 1,10. Essa é a última mesmo. 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. O que Pedro quis dizer com isso?
Quem aqui tem certeza da salvação? Então, o que impede você? Se você tem certeza da sua salvação, primeiro tópico que eu escrevi lá assim: por que você então, tem certeza? Por que você não cai numa vida de pecado? Por que você não faz isso? Porque fazendo isso, procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Se eu tenho certeza da minha salvação, a certeza da salvação te causa tremor e temor do Senhor. Quem é salvo teme a Deus. Quem é salvo tem terror ao pecado. Ele tem terror, evita, corre, foge. Ele não quer fazer, porque habita nele o Espírito Santo. Ele já não é mais escravo do pecado. Se cumpre na totalidade o que Paulo diz. A luta da carne e do Espírito se cumpre em sua totalidade na vida desse crente. E ele luta para não andar errado. Ele luta, ele peleja com todas as suas forças. E ainda pede ajuda para Deus. E Deus o ajuda. Que fazendo isso, vocês nunca vão tropeçar. Porque você tenta, você olha no caminho: não vou fazer isso, eu estou andando certo, não, pelo amor de Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda, porque eu pertenço ao Senhor. Porque você tem vergonha, como propriedade exclusiva de Deus, de entregar você ao pecado, porque você sabe que você é propriedade exclusiva de Deus, você sabe que você pertence a Deus. Então você fala: não posso me colocar numa situação dessa, porque eu pertenço a Deus, porque eu sou de Deus. Então, quando alguém vier te responder, quando alguém quiser ridicularizar a sua fé, quando algum crente, porque crente que faz isso, que você fala que você tem certeza de salvação, então quer dizer que você pode pecar. Não, meu amigo, muito pelo contrário, é porque eu pertenço a Deus, e eu tenho o temor do Senhor, eu temo ao Senhor, por isso é que eu não faço isso. Não é também porque tem força em mim, não, é porque o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. Então, alguns assuntos, eles não podem tocar na igreja, esses assuntos. Porque senão parece estar entregando a igreja para o pecado. Não. Isso ficou muito claro para você aqui hoje. Você é um vaso que carrega em si um conteúdo precioso. Apesar de você ser um vaso de barro, o conteúdo que está em você é precioso. É o Espírito da graça, é a salvação de Cristo. Você faz parte de uma coisa muito maior, que tem muito mais valor que o universo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo a igreja tem muito mais valor do que todo o universo. Muito mais valor. Você acha que isso é uma prepotência? Não, porque o próprio Deus se entrega, o Criador de tudo se entrega a seu favor. Então, o resumo da criação é a igreja. Porque quem vai morar eternamente com o Senhor? A igreja. Não, os ímpios, não, o ímpio não vai morar com Jesus. Quem vai morar é a igreja. Apesar de tantos quererem enfiar tanta gente dentro do céu, vão abrir a porta para enfiar. Não. Só que ponto final. Não dá para empurrar algumas pessoas para o céu. Não dá para empurrar Chico Xavier, não, meu amigo. Tem gente que quer empurrar Chico Xavier. Vou empurrar ela para dentro. Não. No céu não tem reboque. Você não reboca ninguém para o céu. Não tem gente de rebocar. Vamos lá, então. Que o Senhor te abençoe. Te abençoe grandemente e você tenha consciência da grande obra que o Senhor fez na sua vida. Que seja muito mais além do que a obra externa que você aparenta. Seja muito maior a sua obra interna do que a obra externa que você aparenta. E tem gente que acha que você se converteu porque você parou de beber, você parou de fumar. Não. A maior obra é que saiu a fumaça do seu interior. É que saiu o álcool do pecado que corroía você por dentro. Que você era escravo de tudo que era volátil. O álcool do pecado, porque é volátil, tudo que é volátil, você ia atrás. Assim como o álcool, você põe na mão, rapidinho ele some, assim é o prazer do mundo que te oferece, é volátil. Então não é só a obra externa que você fazia com as mãos, é aquilo que você fazia com o coração que ninguém via. E que hoje Jesus transformou. Essa que é a maior obra. É a obra interna, o milagre interno. Senhor Jesus Cristo,
segundo o teu poder e a tua graça, Senhor bendito. Nós não temos, ó Pai, um vocabulário, não existe palavras, ó Pai amado, para Deus nos juntarmos, ó Pai amado, e formar uma frase que seja, Deus amado, digna de louvor a Ti, ó Deus. Não existe nenhum idioma, Senhor, nenhuma frase que traduza a Tua grandeza, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, quando nos encontrarmos com o Senhor na Cidade Santa, nos sentiremos muito envergonhados, porque não tivemos condições nem de suster a nossa salvação aqui. O Senhor que nos susteve, o Senhor que nos sustentou. Senhor, para a nossa vergonha, Senhor bendito, nós reconhecemos a nossa pequenez. Para a Tua glória, reconhecemos a nossa pequenez e dependência de Ti. Nos ajuda, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a permanecermos firmes, permanecermos fiéis, permanecermos seus, ó Senhor. Nós Te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dar glória a Deus, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Quer dizer, então, que a obra do Espírito não é um ignis fatuus, né? Não é um fogo fato. Essa eu gostei. Glória a Deus. Pregar cansa, né? Amém. Queria chamar aqui na frente os irmãos para nos ajudar a servir a ceia. Irmão Demir, irmã Maria, irmã Jairo, irmão Ayrton. Irmão Jairo, os dois casais, irmã Maria e irmão Ayrton. Amém? É 4 mesmo? É. Sempre é pertinente nós falarmos acerca da ceia e de todo o clima que havia naquela noite. É pertinente nós falarmos sobre isso. Jesus estava, eles estavam vindo de um caminho em que ele tinha vindo do Monte da Transfiguração, em que ele teve muito problema com os apóstolos depois que ele desce do monte. Teve muito problema com os apóstolos. Uns estavam se achando maior que os outros, porque viram Moisés e Elias na transfiguração, e os outros não conseguiram expulsar um demônio de um menino. E outros vieram discutindo no caminho quem era o maior no reino dos céus. Outros já queriam botar fogo, chamar fogo do céu sobre uma aldeia em Samaria, porque Jesus Cristo não quis ficar lá. Eles foram na frente, arrumaram um lugar para Jesus dormir, passar a noite. Jesus passa. Os samaritanos perceberam em Jesus que ele não ia ficar, que ele estava com cara de quem ia para Jerusalém, então dispensou Jesus rapidinho, e eles ficaram tão irados, os discípulos, assim: Senhor Jesus, podemos mandar fogo nisso aí, queimar todo mundo? Esse era o clima daquela ceia, eram os participantes da ceia. Os caras queriam matar, queriam saber quem era o maior, queriam saber, falar que o outro, você não viu Moisés e Elias, rapaz, eu estava lá em cima, rapaz, eu sou melhor que você. O demoninho talvez você não expulsou, tem que chamar Jesus para expulsar, rapaz. O cara falou, o pai do menino falou que vocês não expulsaram o demônio. Pô, vocês são, pelo amor de Deus. Esse era o clima da ceia. Depois você confere o caminho deles, o caminho que eles estavam fazendo. E estavam sentados, conversando, né, sobre as coisas, e os três, os que estavam lá na transfiguração, sabiam que Jesus ia morrer em Jerusalém, porque Moisés e Elias tinham falado que Jesus ia padecer em Jerusalém, mas eles não achavam que ia ser tão depressa, né? Eles acharam que seria no final da festa, alguma coisa assim, e naquela ceia ali, eles sentavam conversando, alguns já carregavam no coração essa ansiedade que Jesus ia morrer, mas na verdade, no fundo do mundo mesmo, eles achavam que Jesus estava falando demais, Moisés e Elias estavam falando demais. Jesus não ia morrer não, ele era o Messias, ele ia ali estabelecer o trono de Jerusalém, ia erguer de novo Israel como primeira nação do mundo, ia ser uma coisa horrível, ia ser uma coisa terrível para as outras nações. Jesus ia reinar em Jerusalém, e ponto final. Judas então tinha essa esperança latente nele, até vendeu Jesus para ver se
provocava essa revolução do povo, né? O povo tomar os romanos e tal. E ali eles estavam comendo a ceia. Enquanto eles comiam, estavam conversando, todo mundo normal. Enquanto eles comiam, Jesus pega o pão, um pão redondo, que simbolizava a aliança de Deus com Abraão. Era um pão doce, porque doce é a aliança de Deus. Ele toma o pão, levanta o pão e dá graças ao pão. Fala, né? Aquela oração que eles agradecem o pão, muito bonito em hebraico. E fala, Jesus tomou o pão, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: vai comer, esse é o meu corpo. Era normalíssimo a pessoa que presidia a ceia partir o pão e entregar. Mas não falar que era o corpo. Porque ele estava falando ali da aliança de Abraão. Ele estava referindo do pão da aliança, era ele. Ele está falando que então quem foi o motivo de Deus se revelar a Abraão era ele, Jesus. Isso é que era o espanto da hora. Ele fala o motivo de Jesus, de Deus procurar Abraão e o chamar, o motivo era eu. Era estabelecer uma nação para eu nascer do povo hebreu. A casa de Davi ser estabelecida e eu nascer na casa de Davi. Ser descendente de Davi, descendente de Judá. Aí eles assustam com isso, com essa declaração. Pedro não era convertido, Tomé era incrédulo, Tiago e João brigavam para ser quem era o maior, Judas traidor, todo mundo estava ali. Então não tem ninguém melhor que eles aqui. Então por isso que você não é proibido de tomar a ceia. Porque não tinha ninguém melhor do que nós ali. Todos eles também eram carentes da graça de Deus, como nós somos carentes da graça de Deus. Então quando proíbem você de tomar a ceia, estão usurpando alguma coisa que não é da igreja nem do pastor, é do Senhor. E aí continuando ele fala: e tomando o cálice, dando graças, Deus dizendo, bebei dele todos. Também assustaram, porque o cálice do Messias que ele pega e fala, agora todo mundo vai tomar, não podemos tomar do cálice do Messias. Que é isso? Só afronta. Mas ele fala, vai beber todo mundo. Todos vão beber do cálice do Messias. Porque ele fala, esse é o meu sangue. Ele fala, esse é o sangue do Messias, da nova aliança. Por isso ele fala, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos. Só essa ceia aqui já é um escândalo para qualquer judeu erudito. Sabia que só a ceia de Cristo já é um escândalo para qualquer judeu que estuda a palavra, que é erudito. Isso aqui já é um escândalo para eles. Como Jesus traduz a ceia. E ele traduz a ceia hoje para nós entendemos. Nós comemos do pão, que representa a carne dele, que foi dilacerada na cruz. Vinho simbolizando o sangue dele que foi derramado em favor da igreja. E ele fala, fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que fazer isso, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha, Paulo escreve. Então nós fomos comendo o pão e bebendo o cálice, anunciando a morte de quem? A morte de Jesus. E como eu posso privar você da morte de Jesus? Como posso falar assim, Amarildo não vai tomar ceia não, porque ele deixou a barba crescer? Que isso? Mas tem lugares que são assim. Você não pode tomar ceia porque você não é batizado. Aonde está isso na Bíblia? Eu convido a você então essa noite a comer do pão e beber do cálice. Ela não pertence a mim, não pertence à igreja, pertence a Jesus Cristo. Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Eu convido você a examinar a você mesmo. Mas não é esse exame assim, não é não. É muito mais profundo do que isso. Vai lá dentro dos seus sentimentos, vai lá dentro da sua fé e vê assim, Jesus Cristo me salvou, glória a Deus. Os seus pecados, quem aqui não tem pecado? Se nós formos parar aqui para meditar os pecados de hoje, não vamos sair daqui antes da meia-noite não. Só o de hoje, hein? Nós vamos lembrar o nosso pensamento, percorrer, nós vamos refazer o nosso caminho de pensamentos, desde a hora que acordamos até agora, nós vamos ver que tem muito pecado. Porque tem gente que acha que a hora de pedir perdão é só na ceia, né? Aí que lembra lá no meu pecado, no dia 4 de julho de 2015, às 2h45, não. Pense na sua fé com Cristo e fala, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez algo em mim que eu nunca poderia fazer. É isso que examine esse homem a si mesmo, para ver se você permanece na fé. Que Deus te abençoe. Só orar pelo pão e pelo cálice, e você vai receber no seu lugar. Senhor Jesus, te damos graças não apenas por esse pão físico. Esse pão que vai ser alimento, nós iremos mastigá-lo, irá desaparecer no nosso corpo. Esse suco da videira nós vamos tomar, também vai desaparecer no nosso corpo. Mas o que significa
O que aponta, Senhor bendito, o que aponta para nós isso, aponta para o passado, aponta para aquela noite em que o Senhor se assentou com os seus discípulos. Aponta para o futuro em que nós assentaremos com o Senhor na grande ceia. Senhor Jesus Cristo, obrigado por fazermos parte do corpo de Cristo. Obrigado por nos reter em Tuas mãos, nos segurar em Suas mãos. Obrigado por essa grande oportunidade de professarmos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Completa em nós a Tua obra. Completa em nós a boa obra que o Senhor começou em nós. Nós te agradecemos por esse pão e por esse cálice, em nome de Jesus. Você vai receber no seu lugar, pega o seu pão, pega o seu cálice, depois nós vamos comer todos juntos, em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Com todos os dias quero louvar as Maravilhas de Teu amor. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, ó Senhor. Ansiamos por esse dia que estaremos contigo na grande mesa, em que o Senhor nos chamará pelo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai. Faz-nos, ó Pai amado, aguentar, ó Pai, até chegar nesse grande dia, Senhor, em que o Senhor olhará, ó Deus amado, na imensidão das multidões, olhará, Senhor, bem para o rosto de cada um e conhecerá cada um pelo seu nome. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos conhece. Muito obrigado que seremos reconhecidos por Ti naquele dia. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos faz esperar, Senhor. Nos faz esperar, nos dá perseverança. Não nos deixe, Senhor bendito, sermos, ó Pai amado, ó Deus, andarmos abatidos, ó Pai. Salvos, mas abatidos, ó Deus Santo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor bendito. Senhor bendito, obrigado pelo Teu cuidado que o Senhor tem por nós. Obrigado pela Tua graça, pela Tua provisão. Obrigado pelo Deus, pelo que o Senhor é para nós. Muito obrigado, no nome santo de Jesus Cristo. Pode comer esse pão, beber esse cálice, em nome de Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvor.
firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus. Pode se sentar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bendito. Irmãos, nós estamos chegando ao final. Você que quiser trazer a sua oferta à frente, você tem toda a liberdade. Não como forma de troca com o Senhor ou barganha, não. Traga com gratidão, porque Deus ama quem dá com alegria, como está em 2 Coríntios 9. E 2 Coríntios 9 fala que... Só um minutinho. Fala que você tem que trazer com gratidão. Então que você faça isso com gratidão no seu coração, no nome de Jesus. Amém? Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti, então. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai. Não, ó Pai amado, porque esperamos do Senhor algo, já recebemos do Senhor, ó Pai. Recebemos do Senhor a graça, o cuidado sobre nós. Trazemos nossas ofertas à frente, Pai amado, com sinal de gratidão ao Senhor. Te agradecemos, Senhor bendito. Sabemos que o Senhor tem cuidado e cuidará de nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Abençoa a nossa vida, a vida de cada um que está aqui, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém? Irmãos, quarta-feira nós estaremos aqui, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Estaremos aqui, nosso Deus, olha que eu vi o horário. Me perdoe, irmãos. Nosso Deus, olha que eu vi. Estaremos em quarta-feira, nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios. Te convido a estar conosco às 19 horas. 19h15, mais ou menos. Não, 20 horas, né? 20 horas, às 20 horas. Estaremos aqui, 20, 15, mais ou menos, chegando aqui. Ser nosso convidado. E domingo que vem estaremos aqui para a glória de Jesus Cristo, se Deus assim o permitir. Vamos ficar de pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, te damos graças, ó Pai, pela reunião de hoje. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Agradecemos por isso, ó Pai. Que a palavra ensinada, ó Pai amado, permaneça em nosso coração, ó Deus. A palavra do Senhor bendito, ó Deus, ela acha, ó Pai amado, uma terra boa e produza, ó Deus Santo, frutos, ó Pai amado. Frutos de arrependimento em nós. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo. Nós saímos daqui, ó Pai, vamos para nossas casas. Estaremos a caminho das nossas casas. Sabemos, ó Pai, que estaremos debaixo das Tuas mãos. A semana que se inicia, estaremos debaixo das Tuas mãos, ó Deus. Nos auxilia, nos abençoe. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo.
Agradecemos ao Senhor pela semana que passou, pelas bênçãos recebidas, ó Pai. Agradecemos pelas lutas que foram solucionadas, e ainda se elas passam de uma semana para outra, sabemos que o Senhor tem solução, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Louvamos o Teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você que está aqui presente, nossos irmãos na internet, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Ô, irmãos, deve ter mais ou menos umas 20 pessoas que acompanham a gente pela internet, sabia? Já é umas 20 pessoas mais ou menos. Deus abençoe. Como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como